Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Sejam bem-vindos ao Semeador.net, no nosso programa semanal, o Evangelho e Nós. Meus irmãos, na semana que nós estamos agora, vamos estar concluindo o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem como tema Amai os vossos inimigos. Nós começamos na semana passada as reflexões sobre o duelo, né? Como nós tínhamos falado, era um texto um pouco longo, então, para que nós tivéssemos tempo de refletir sobre ele, nós resolvemos fazer em duas partes. Então, hoje, nós vamos estar aqui fazendo a segunda parte desse estudo, dessa reflexão, a qual eu convido a todos para comigo se juntar nessas reflexões. Vamos lá, então, meus irmãos. Então, continuando o estudo sobre o duelo. Que irão pensar de mim, dizeis muitas vezes, se eu me recusar a reparar o que é me cobrado, ou se não exigir reparação de quem me ofendeu? Os loucos, como vós, os homens atrasados, vos censurarão. Mas aqueles que são iluminados pela luz do progresso intelectual e moral dirão que procedes segundo a verdadeira sabedoria. Reflete um pouco por uma palavra dita por um de vossos irmãos, muitas vezes impensadamente ou até mesmo inofensiva. Vosso orgulho se sente ferido, respondeis a ele de uma forma agressiva, e daí surge uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, indagai de vós se agiste como um cristão. Se privardes da sociedade de um dos seus membros, que contas prestareis a ela? Pensastes no remorso que ireis sentir por tirardes de uma mulher o seu marido, de uma mãe o seu filho, dos filhos o seu pai e o seu sustento? Certamente, aquele que ofende deve uma reparação ao ofendido, e não é mais honroso para ele dá-la espontaneamente pelo reconhecimento dos erros praticados do que expor a vida daquele que tem o direito de se queixar? Quanto ao ofendido, é preciso reconhecer que, muitas vezes, ele pode ter sido gravemente atingido, tanto em sua pessoa quanto em relação àqueles que lhes são caros. Não é somente o amor próprio que está em jogo. O coração está ferido, sofre, mas além de ser estúpido arriscar sua vida contra um miserável capaz de cometer uma infâmia, será que ele, sendo morto, a infâmia que ele cometeu, qualquer que seja, deixa de existir? O sangue derramado não dá mais valor a um fato que, sendo falso, deve desaparecer por si mesmo, e que, se for verdadeiro, deve ser oculto pelo silêncio. Portanto, nada restará além da satisfação da vingança saciada. Porém, triste satisfação esta que muitas vezes, ainda nesta vida, deixa dolorosos remorsos. E se é o ofendido que morre, onde está a reparação? Quando a regra de conduta dos homens for a caridade, eles ajustarão seus atos e suas palavras a este ensinamento. Não faças aos outros o que não desejais que os outros te façam. Aí então, todas as causas de desentendimentos desaparecerão, e com elas os motivos para os duelos e para as guerras, que nada mais são que duelos entre povos. Essa mensagem é de Francisco Xavier, Bordeaux, em 1861. E continuando a leitura. O homem do mundo, o homem feliz, que por uma palavra ofensiva, um motivo pouco importante, arrisca a vida que Deus lhe deu, arrisca a vida de seu semelhante, que só pertence a Deus.
Esse é 100 vezes mais culpado que o miserável que, dominado pela cobiça, por uma necessidade qualquer, introduz-se em uma casa para lhe roubar o que deseja e matar aqueles que se opõem à sua deliberação. Este último, quase sempre, é um homem sem educação, que o dueli... enquanto que o duelista, quase sempre, pertence à classe mais esclarecida. Um mata brutalmente, o outro com método e polidez, o que faz com que a sociedade o desculpe. Digo mesmo que o duelista é infinitamente mais culpado que o infeliz, que, atendendo a um sentimento de vingança, mata em um momento de desespero. O duelista não tem como desculpa o envolvimento da paixão, porque entre o insulto e a reparação sempre há tempo para refletir. Portanto, ele age friamente e com resolução premeditada. Tudo é calculado e estudado, para mais seguramente eliminar o seu adversário. É certo que ele também expõe a sua vida, e é isso que reabilita o duelo aos olhos do mundo, porque nele se vê um ato de coragem e de desespero pela própria vida. Porém, haverá verdadeira coragem naquele que está seguro de si? O duelo, herança dos tempos bárbaros, onde o direito do mais forte fazia a lei, irá desaparecer mediante uma apreciação mais íntegra do verdadeiro ponto de honra, à medida que o homem tiver uma fé mais viva da vida futura. Essa mensagem que ele nos trouxe é Agostinho em Bordeaux, também em 1861. E aqui traz, no finalzinho desse título, né? Traz uma nota de Kardec aqui. Os duelos se tornaram cada vez mais raros, e se de tempos em tempos ainda se veem alguns dolorosos exemplos, o número deles não tem comparação com o que ocorria antigamente. Naqueles tempos, um homem não saía de casa sem prever um encontro. Assim sendo, sempre tomava as suas precauções. Um sinal característico dos costumes de uma época e dos povos está no uso habitual, ostensivo ou oculto, de armas ofensivas e defensivas. O término de semelhantes uso demonstra o abrandamento dos costumes, sendo interessante observar a gradação desse hábito desde a época em que os cavaleiros só cavalgavam com armaduras de ferro e armados com uma lança, até aquela em que apontavam uma simples espada, tornando-se elas antes um adorno e um acessório do brasão do que uma arma agressiva. Um outro sinal de mudança nos costumes é que antigamente os combates comuns aconteciam em plena rua, diante da multidão que se afastava para deixar espaço livre para os duelistas. Hoje, eles se escondem. Atualmente, a morte de um homem é um acontecimento que causa comoção. Outrora, não se dava atenção a tal fato. O Espiritismo fará desaparecer os últimos vestígios do barbarismo, inspirando aos homens o espírito de caridade e de fraternidade. Bem, então aqui vamos nós, né, a fazer as nossas reflexões. Eu queria começar com o que a nota nos traz logo no finalzinho da leitura de hoje, que o duelo está caindo, graças a Deus, em desuso, né? Antigamente o pessoal dava espaço ao duelo, para os duelistas, meio que apreciava este evento como um ato de coragem, de lavar a honra. Hoje, isso acontece bem menos. E quando acontece, não é assim às claras, à vista de todos os olhares. Não. É mais reservado,
porque hoje essa questão já vai, né, não tem assim, sintonia com os nossos valores morais. Já percebemos que o matar é errado, nos choca. Eu digo isso na grande maioria. Estamos em transformações. Então isso muito nos alegra, porque a gente entende que hoje está melhor. Estamos progredindo. Lentamente, mas valores morais estão nos fixando. A verdade está se fazendo presente em nossas vidas, paulatinamente, a passos lentos, mas seguros, dentro da medida que cada um vai conseguindo alcançar, né? E como ele fala, cabe ao Espiritismo acabar de vez com esses vestígios desse sentimento do duelo, né? Que não cabe mais na sociedade que vivemos, não é verdade, meus irmãos? E aí eu quero trazer aqui uma reflexão que ele traz para todos nós com a questão do duelo. E a gente pode aplicar isso para várias coisas, né? Para discussão informal, as brigas que tem, né? Os equívocos que nós tratamos aí com os amigos, ou não tão amigos assim. Vocês me permitem, eu quero ler aqui o texto que eu destaquei. Diz o seguinte: reflete um pouco por uma palavra dita por um de vossos irmãos, muitas vezes impensadamente ou até mesmo inofensiva. Vosso orgulho se sente ferido. Respondeis a ele de uma forma agressiva, e daí surge uma provocação. Antes de chegar ao momento decisivo, indagais de vós se agiste como um cristão. Então, gente, quando nós estamos falando em duelo, começou lá atrás, quando o nosso irmão nos fez alguma coisa, falou, ou uma ação feita por ele no momento de infelicidade, né? Ou sem ter essa intenção, porque também isso existe, né? E nós, ao invés de pararmos para refletirmos, nos cedemos aos nossos impulsos, aos nossos instintos ainda animalizados, e fomos em defesa da nossa honra, da nossa moral, da nossa dignidade. Mas, parando para pensar, o que foi falado procede? Então, se não procede, eu não estou dando uma importância exagerada a algo que não tem importância. A observação que ele faz também aqui é o seguinte: aquilo que o irmão falou para nós e nos causou esse reboliço todo, começou nele. Será por aventura que não tenha sido alguma coisa que eu tenha feito ou que eu tenha falado que aos olhares deste meu irmão não soou bem e aí, como reação, ele nos faz esta agressão aos nossos olhares? Então, de quem partiu? Pelo meu orgulho, eu não fui. Eu sou uma pessoa de bem, sou cristão, então sempre é o outro culpado. Mas será? Será que foi o outro? Será que foi nele que começou? Ou será que também não foi na minha pessoa, de uma maneira, como eu falei, inofensiva, sem maldade, sem essa intenção? Ou num momento, né, equivocado da minha parte, deixado levar pelas pressões que passo na sociedade, um aborrecimento que eu trouxe de um outro ambiente, de um outro momento, em que refletiu no estado nervoso, né, meu estado emocional, e eu ali despejei em cima do irmão inconscientemente um gesto, uma ação, uma fala, e por ele não foi bem assimilado, e aí ele me dá o troco. E como eu fiz sem perceber, boto para ele a culpa, boto nele a sentença de agressor da minha honra. Mas a questão maior também, que aí tem que pensar, é: eu quero limpar a minha honra, por quê? Porque me vem à cabeça o que que os outros vão falar de mim, o que que os outros vão pensar de mim. Meus irmãos, eu tenho que saber o que que eu quero, né? Eu quero
né, assim, dar a minha satisfação, dar o meu testemunho perante Deus, perante a sua lei, ou perante os olhares da sociedade? Quem diz que os outros estão corretos? Quem diz que os valores dos outros são corretos? Com os valores dos outros, com os valores da coletividade, botamos Jesus na cruz. Botamos Jesus na cruz. Deixamos valer os nossos impulsos. Vai para a cruz, Jesus, vai para a cruz. Liberta Barrabás, vai para a cruz, Jesus. Então, meus irmãos, venham a esta terra encarnado, né, por amor ao Pai, por amor do Pai, para aprender. Tenho mil dificuldades, diversas dificuldades, mas venho pela confiança dele de aqui aproveitar esses momentos para dar o meu testemunho, dar o passo à frente nessa escalada da evolução moral, da evolução intelectual, de se aproximar ao Pai, ao ponto de dizer, como Jesus disse, que ele e o Pai, né, por tanta proximidade, já eu sou. O Pai habita em mim. Então é isso. Então, nesses momentos em que eu, pelo meu impulso bárbaro, que ainda reside um pouquinho em mim, me deixo levar por esse impulso e cometo atrocidades, meus irmãos, vamos parar, vamos refletir. Se aquilo que está me incomodando, né, realmente aquela fala, aquele gesto, se originou nele ou se veio de mim, e aí é uma reação do amigo à minha conduta. Se o que ele falou carregar de emoção ou não, se tem ali, se carrega ali alguma verdade, alguma observação de quem está fora e me vê de uma maneira que eu não estou vendo, mas que é real e que eu preciso trabalhar, que eu preciso transformar em condutas, em posturas melhores, mais amorosas, mais educadas, mais harmoniosas. Então, eu tenho que ter essa sabedoria de olhar em tudo, porque não existe o acaso. Não existe o acaso. A todo instante, Deus está nos dando a oportunidade de refletirmos, de aprendermos, de nos corrigirmos. Então, naquela fala, naquele gesto, não está ali, não está ali uma oportunidade de eu me reavaliar, de eu tirar os exageros e ver realmente o erro? Ou eu vou me deixar levar pela minha vaidade, pelo meu orgulho, e vou aumentar ainda meu endividamento moral, né? Vou aumentar mais ainda o meu tempo de vir à Terra para ter as minhas provas e expiações e conquistar o que eu tenho que conquistar, porque eu sou filho do Pai. Pensamos nesse meu gesto em nome da minha honra, em nome da minha honra, mas aí minha honra perante a sociedade. Quais serão as consequências disso, meu irmão? Quais serão as consequências? É só entre eu e ele? Mas se eu vier a matar, quais são as consequências desse meu ato? Pessoas ligadas a eles vão sentir, pessoas que dependem deles vão sentir. Então, olha só a proporção que a coisa toma, quando eu vejo que aquele ato ali não se restringe àquelas duas pessoas. E por outro lado, se eu venho a falecer, como ficam os meus? Chorando a dor da perda, chorando a dor da dificuldade imposta pela minha ausência. Então todos nós temos compromisso para conosco, para com o que o Pai determina e deseja de nós, para com o próximo que é meu irmão. Então, como dissemos na semana passada, com a fala de Jesus para Pedro, embainha a tua espada, porque quem com a espada mata, fere, com a espada será ferido. Não é isso? Também dizemos em estudos passados, semanas passadas,
Quando alguém lhe bate na face direita, ofertai à esquerda. Como se alguém é agressivo com você, mostra a ele como é bom amar, como é bom sentir-se envolvido por esse sentimento que nos dá uma leveza, nos dá uma alegria, nos dá um conforto. Muitas das vezes as pessoas fazem isso por não conhecer. Sejamos nós, cristãos, a ofertar essa experiência. Sejamos nós a nos permitir estar nesta frequência do amor. Temos que ser vigilantes. A doutrina fala: orai e vigiai. Vamos orar, vamos pedir força ao Pai, vamos pedir desculpa pelas nossas falhas, mas vamos nos manter vigilantes, porque as provas vêm a todo instante para que nós possamos dar o nosso testemunho para nós mesmos e para Deus, que estamos entendendo, que estamos no caminho, que é longo, mas estamos no caminho. Caímos, mas estamos no caminho. Não vamos dificultar. Um trabalho que é simples, é o trabalho de amar. Um trabalho de amar. Amar é tão bom, sentimento do amor é tão bom. Então é fácil. É fácil. Basta que queiramos, com boa vontade, trilhar nesse caminho que Jesus nos mostrou, de amar. Meus irmãos, então, com estas palavras, terminamos aqui mais um capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, desse estudo que fazemos semanalmente, o Evangelho e Nós. Convidamos a todos a se juntarem conosco para, na semana que vem, iniciarmos mais um capítulo do nosso livro de estudo. Uma boa semana a todos e fiquem com Deus. Muita paz a todos. Graças a Deus.